Olá, irmãos, paz, tudo bem? Vamos continuar a leitura do livro Discipulado, começa com contemplação, do Samuel Whitefield. Hoje vamos ler o capítulo 13, Um povo que canta no fim dos tempos. Quantos de nós, como Paulo, diriam que Jesus veio para que as nações cantassem? Paulo sabia que Deus havia usado o antigo templo e o tabernáculo de Davi para colocar em movimento algo que teria uma expressão muito maior antes do fim dos tempos. Essa compreensão dos propósitos divinos fez com que Paulo gastasse sua vida e suas forças para que os gentios começassem a cantar. Os profetas previram repetidamente que haverá cânticos extravagantes nas nações quando Jesus voltar. E eles não apenas previram esse canto, mas também nos instruíram a cantar para desempenhar um papel no cumprimento de suas profecias. Deus vai trazer à igreja à maturidade. A igreja do fim dos tempos será deslumbrante e espetacular. Andará em santidade e se vestirá de boas obras, mas não podemos antecipar totalmente a glória dela na volta de Jesus. Surpreendentemente, sabemos muito pouco sobre a pregação da igreja do fim dos tempos. Embora seja poderosa, indicando que as descrições da Bíblia sobre o canto no fim dos dias são muito intencionais. O fato de Deus descrever repetidamente o canto de seu povo e nos ordenar a cantar nos diz um pouco sobre a natureza da igreja do fim dos tempos. O canto do fim dos tempos é uma resposta à beleza. Esse é o primeiro ponto. O canto do fim dos tempos é uma resposta à beleza. Essas canções são uma resposta apaixonada à beleza, à majestade e à glória de Deus. Por isso indicam que a igreja do fim dos dias estará focada em contemplar o belo de Deus. Segundo ponto, o canto do fim dos tempos enfoca a pessoa de Deus. A igreja do fim dos dias será estudante da pessoa de Deus. Suas canções implicam que seu ensino, estudo e foco giram em torno de conhecer o Senhor. Terceiro ponto, as canções do fim dos tempos são emocionantes. A igreja do fim dos dias amará a Deus profundamente e as canções serão apaixonadas e expressivas, mostrando profundos desejos e emoções por Ele. Quarto ponto, as canções do fim dos tempos são marcadas por alegria e louvor. A igreja do fim dos tempos, do fim dos dias, ansiará pelo retorno de Jesus e cada indicação de que seu retorno está próximo fará com que o povo exploda em comemoração. Essas canções serão cantadas no momento mais difícil da história, o que mostra que a igreja ansiará pela volta de Cristo mais do que por seu próprio conforto. O problema do fim dos dias não desencorajará a igreja, ao contrário, isso inflamará suas afeições por Jesus e seu retorno. Além disso, ela estará em profundo acordo com Deus, porque responderá a todos os seus atos, até mesmo aos seus julgamentos, com cânticos de celebração. Quinto ponto, as canções do fim dos tempos são coletivas. Os profetas não descreveram algumas pessoas talentosas, ungidas e fiéis, mas descreveram repetidamente um povo sem nome e sem rosto, de tamanho considerável e cantando em uma só voz. O Senhor vai trazer um corpo coletivo à maturidade. Paulo conhecia muito bem essas previsões. O apóstolo lera os profetas e entendera que a adoração era um objetivo missionário. Então trabalhou incansavelmente entre os gentios para ver as profecias se cumprirem. Ele sabia que essas são mais do que predições, pois são também convites. Somente Deus pode cumprir a profecia, mas Ele nos diz o que vai fazer e o que quer, a fim de que possamos fazer parceria com Ele para ver isso acontecer.
Por exemplo, a Bíblia nos indica que Deus quer um povo formado por todos os povos e prediz que ele terá um só povo de todos os povos. Como resultado, a igreja tem se concentrado em levar o evangelho aonde as pessoas ainda não o ouviram, para que as profecias sejam cumpridas. Somente ele pode realmente cumpri-las. Mas entendemos que a igreja desempenha um papel ao responder a essas predições. A profecia deve influenciar a missiologia. Devemos aprender a ler todas as profecias dessa maneira, e ao fazê-lo descobriremos que muitas profecias bíblicas contêm comandos específicos que auxiliam no cumprimento delas. Obviamente, não podemos cumpri-las com nossos próprios esforços, mas desempenhamos um papel significativo no plano de Deus e devemos levar isso a sério. Subtítulo: Alegre canção sobre a vinda do Rei. Repetidamente, a Bíblia instrui todos os grupos de pessoas a cantarem com alegria sobre a vinda de Jesus, para nos julgar e libertar. Salmo 96, do 1 ao 7. Cantem ao Senhor um cântico novo, cantem ao Senhor todas as terras. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, proclamem a sua salvação dia após dia. Anunciem entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Deem ao Senhor, ó famílias dos povos, deem ao Senhor glória e força. Salmos versículo 10, ainda no Salmo 96, versículo 10, 12 e 13, diz: Digam entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com justiça. Alegre-se o campo e tudo que nele há, cantem de alegria todas as árvores do bosque na presença do Senhor. Porque vem julgar a terra, julgar o mundo com justiça e os povos de acordo com a sua fidelidade. Salmo 98. Cantem ao Senhor um cântico novo, porque ele tem feito maravilhas. A sua mão direita e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça diante dos olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrem com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Gritem de alegria, exultem e cantem louvores. Cantem com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas. Exultem diante do Senhor, que é Rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas e juntos cantem de júbilo os montes, na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com retidão. Quando lemos Romanos 15, com essas passagens em mente, descobrimos que a paixão de Paulo por cantar estava ligada ao grande plano de Deus de preparar a terra para a volta de Jesus. Paulo reconheceu que Jesus voltará para uma igreja que canta. Subtítulo: O comando de Isaías para cantar dos confins da terra. 2 capítulos de Isaías nos dão um excelente resumo de como Paulo entendia a designação da igreja de contemplar a glória de Deus e cantar. O primeiro é Isaías 24, que diz... Isaías 24 é uma passagem extremamente importante do fim dos tempos, que prediz os imensos desafios dos momentos finais da história nesta era. A partir do versículo 4 ao 8 e o versículo 10 diz: A terra pranteia e murcha, o mundo enfraquece e murcha, enfraquecem os mais pobres, os mais nobres do povo da terra. A terra está contaminada por causa dos seus moradores, porque transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna.
Por isso a maldição consome a terra e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso os moradores da terra serão queimados e poucas pessoas restarão. O vinho pranteia, a videira murcha e gemem todos os que estavam de coração alegre. Cessou o som da alegria dos tamborins, acabou o ruído dos que exultam, cessou o som da alegre da harpa. A cidade caótica está demolida, todas as casas estão fechadas e ninguém consegue entrar. No meio dessa dramática profecia, Isaías repetidamente previu que haverá um povo que cantará sobre a majestade do Senhor. Versículo 14 e 16. Eles levantam a voz e cantam com alegria por causa da glória do Senhor, exultam desde o mar. Por isso, no Oriente, deem glória ao Senhor, e nas terras do mar glorifiquem o nome do Senhor, o Deus de Israel. Dos confins da terra ouvimos cantar, glória ao justo. Mas eu digo, estou definhando, ai de mim. Os traidores estão traindo, sim, os traidores só tramam traições. Isaías previu que haveria um povo que cantaria quando todas as outras canções falhassem. As pessoas cantarão de alegria sobre a majestade do Senhor. Portanto, essas canções serão de louvor, não de lamento. O povo virá dos confins da terra, o que indica que haverá uma igreja global, madura e vibrante nas nações durante o momento mais difícil da história humana. Quando você considera todo o contexto do capítulo, descobre que essas canções serão usadas até mesmo para lembrar Israel da glória de Yahweh, o nome impronunciável de Deus, YHWH. Quando parece que toda a esperança está perdida. Além disso, Isaías não apenas prediz essas canções, mas também nos ordena que as cantemos, no versículo 16. Isaías indica que cantar será a provisão de Deus para os problemas vindouros do fim dos tempos, e uma forma primária pela qual a igreja liberará um testemunho de Jesus em meio a problemas sem precedentes. Isso levanta uma questão. Estamos escrevendo e cantando esse tipo de música? Estamos discipulando as pessoas de forma que elas cantem esse tipo de música? Ou estamos contentes com canções menores que não podemos suportar uma crise do fim dos tempos e não declaram verdadeiramente a majestade de Deus com alegria? Não podemos esperar que os compositores declarem a beleza de Deus se não os discipularmos a fazê-lo. Se a igreja do fim dos tempos vai cantar por causa da majestade, isso levanta várias questões. Primeiro ponto, meditamos na majestade do Senhor ou outras coisas dominam nossos pensamentos mais profundos? Segundo, cantamos sobre Deus por alegria ou obrigação? Terceiro, nosso discipulado produzirá um povo que pode cantar durante a hora mais sombria da história humana? Quarto, como discipulamos um povo para que ele cante sobre a majestade de Deus no momento mais sombrio de toda a história? Esse som de canto não é de alguns ministérios de adoração ungidos, é o clamor da igreja madura. A previsão de Isaías no capítulo 24 não foi única. Ele deu uma ordem semelhante para cantar em Isaías 42. Isaías 42 é uma profecia focada na pessoa de Jesus, que é referido como o servo do Senhor na profecia. A profecia pode ser resumida em 3 partes. Parte 1. O servo em sua primeira vinda. Isaías 42, do 1 ao 9. Parte 2. A resposta da igreja ao servo. Isaías 42, do 10 ao 12. E a parte 3. O servo em sua segunda vinda. Isaías 42, do 13 ao 25. A segunda parte da profecia deve influenciar nosso discipulado, porque nos diz como responder à primeira vinda de Jesus e como nos preparar para a segunda. Esta parte da profecia é notavelmente semelhante a Isaías 24. Então vamos ler aqui a segunda parte, que está em Isaías 42, do 10 ao 12. Cantem ao Senhor um cântico novo,
Que ele seja louvado desde os confins da terra pelos que navegam no mar, por todas as criaturas que vivem nele, e pelas terras do mar e os seus moradores. Ergam a voz o deserto, as suas cidades e as aldeias habitadas por Quedar. Exultem os que habitam em Selá, e clamem do alto dos montes. Deem honra ao Senhor e anunciem a sua glória nas terras do mar. Mais uma vez, Isaías ordena ao povo de Deus que cante desde os confins da terra e em todos os lugares. Isaías conecta essas canções diretamente ao retorno de Jesus nos seguintes versículos, no versículo 13 e 14. O Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como homem de guerra. Clamará, lançará forte grito de guerra e mostrará sua força contra os seus inimigos. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como mulher que está dando à luz, e ao mesmo tempo ofegarei e estarei esbaforido. Há uma conexão poética nesses trechos, porque o Senhor desperta seu zelo, clama e lança forte grito, depois que seu povo canta desde os confins da terra. A mensagem subjacente é que o Senhor permanecerá quieto, enquanto seu povo permanecer quieto. A mensagem subjacente é que o Senhor permanecerá quieto, enquanto seu povo permanecer quieto. No entanto, quando uma canção irromper dos confins da terra, ela estará ligada ao retorno de Deus em sua glória. Isso não significa que devemos tentar identificar certa quantidade de cânticos necessários para trazer Jesus de volta, ou que somos nós que podemos determinar quando ele voltará. Mas a mensagem é clara. Se você quer que Jesus de volta, se você quer Jesus de volta, cante sobre sua beleza em todos os lugares da terra. Para obedecer às profecias de Isaías, devemos discipular um povo para contemplar a beleza de Jesus, até que esse tipo de cântico surja dos confins da terra. Isaías não apenas previu, mas também ordenou o canto. Então, se quisermos obedecer às Escrituras, precisamos estudar cuidadosamente passagens como essas e permitir que elas moldem nossa missiologia e discipulado. Nós nos acostumamos a estudar com esmero certas passagens dessa maneira, como Mateus 24:14, Atos 1, 6 a 8, Apocalipse 5, 9 e Apocalipse 7, 9. A grande comissão e as cartas de Paulo, mas essa abordagem é incompleta. A grande comissão nos ordena obedecer a tudo que Jesus ordenou, e visto que ele é Deus, isso inclui todos os mandamentos de Deus em toda a Escritura. Versículo Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. A igreja que canta no final dos tempos é tão importante para Deus que ele permitiu que Isaías ouvisse suas canções pelo menos 2.500 anos antes de serem cantadas. Paulo tinha zelo por ver as profecias de Isaías acontecerem, então lançou suas forças a fim de estabelecer as bases para um povo que canta entre os gentios. Já se passaram 2.000 anos desde que Paulo dedicou sua vida para cumprir Isaías 24. Vivemos com o mesmo zelo? Subtítulo: Cantores do fim dos tempos. O mais perverso homem de toda a história não será capaz de parar as canções da igreja. Mesmo que muitos sofram e suportem o martírio, eles lançarão canções sobre a grandeza de Deus. O terror da besta não obscurecerá a revelação da beleza de Deus. Apocalipse 15, do 1 ao 4. Vi no céu outro sinal grande e maravilhoso. 7 anjos que tinham os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a ira de Deus. Vi que um mar de vidro misturado com fogo, e também os que venceram a besta, a sua imagem e o número de seu nome.
Eles também estavam em pé junto ao mar de vidro, tendo harpas que lhes foram dadas por Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Seu modelo de discipulado produz esse tipo de cristão? Observe a fonte de sua superação. Grandes e espantosas são as tuas obras, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá, ó Senhor, e não glorificará o teu nome? Pois só você é santo. A música deles é uma resposta à majestade que eles contemplaram. A maior ferramenta para a vitória é a capacidade de contemplar a Deus. As canções da igreja do fim dos tempos são todas uma resposta à beleza do Senhor, mostrando que contemplar é fundamental para a maturidade do corpo de Cristo. A chave para vencer o pecado, o sofrimento e o medo é uma visão de um grande e majestoso Deus revelado mais profundamente na pessoa de Jesus. Subtítulo: Vivemos nos dias que os profetas ansiavam. Não devemos ignorar a tremenda natureza dos dias em que vivemos. Os profetas ordenaram que canções fossem cantadas há milhares de anos. E agora vivemos na primeira geração da história, em que elas estão começando a surgir. Vivemos um momento único, pela primeira vez na história. Primeiro ponto: o Evangelho poderia potencialmente alcançar todas as pessoas dentro de uma geração, se a igreja se comprometesse totalmente com essa tarefa. Algumas décadas atrás, nem sabíamos onde todas as pessoas viviam. Segundo ponto: há uma controvérsia global sobre a cidade de Jerusalém e sobre o futuro do povo de Israel. Jerusalém nunca foi um foco global, mesmo nos dias da Bíblia. Israel afetava apenas uma pequena região. Nada disso era verdade quando os salmos foram compostos ou quando Isaías profetizou. Imagine o que os autores bíblicos diriam para nós hoje. Oh, como eles implorariam para que levássemos suas profecias a sério e concluíssemos a incumbência que Paulo começou. Assumir a tarefa de Israel de contemplar a beleza de Deus e liberar uma resposta melódica à sua beleza. Paulo e muitos outros estabeleceram as bases para que as predições da Bíblia sobre um povo que canta nas nações fossem cumpridas. E agora é a nossa vez de assumir essa tarefa. Aqui finalizamos o capítulo 13. Até o próximo. Deus abençoe.